Bom, pessoal, estamos aqui começando a segunda aula de metodologia científica. Hoje eu vou falar sobre o fichamento. Primeiramente, vamos falar sobre o que é o fichamento. Fichamento é um procedimento utilizado na elaboração de fichas de leitura, onde constam as informações relevantes sobre o texto lido. É um tipo de resumo no qual o leitor tem a liberdade de escrever com as próprias palavras as ideias fundamentais extraídas de um livro, artigo, etc. Existem vários tipos de fichamento. Aqui eu vou mostrar três que são os principais. Modelo de fichamento de citações. Conforme a ABNT, a transcrição textual é chamada de citação direta, ou seja, é a reprodução fiel das frases que se pretende usar como citação na redação do trabalho. Em cima fica o nome do arquivo que você vai fazer o fichamento. No caso aqui é um livro. Põe o nome, a página e no caso ali segundo capítulo. Nesse caso aí abaixo fica a citação do livro e embaixo fica as frases que são retiradas, colocado entre aspas com o número da página. Essas aqui são as frases que são retiradas do mesmo jeito, não pode ter alteração. Modelo de fichamento de resumo ou conteúdo. É uma síntese das principais ideias contidas na obra. O aluno elabora suas próprias palavras, a interpretação do que foi dito. Nesse caso aqui, as duas primeiras continuam a mesma coisa, só que embaixo não vai ser retirado direto do texto. O leitor vai ler e fazer da forma que lhe cabe, da forma que ele entende. Modelo de fichamento bibliográfico. É a descrição com comentários dos tópicos abordados em uma obra inteira ou parte dela. Nesse caso aqui acima tem a citação e embaixo os comentários com os tópicos e tal. Bom, então aqui eu vou falar sobre as etapas do fichamento. A primeira são as referências. A primeira aqui é de livros e de artigos. Inicia-se com o nome do autor, o nome da obra, cidade, editora e ano de lançamento. Quando o livro tem segunda edição, terceira edição, coloca ela após o nome da obra. Como nesse exemplo aqui, abaixo, a nova mídia, a comunicação de massa na era da informação, segunda edição. Então coloca após o nome da obra. E nesse caso, como ela tem nome, título e subtítulo, o título coloca em negrito e o subtítulo coloca normal. Quando você vai passar para o papel escrita, não tem jeito de pôr negrito, então você faz um traço abaixo. Esse outro aqui é na internet. Você coloca o nome do autor, o título da obra, onde o site vai estar disponível e depois o acesso em tal data. E aqui um exemplo aqui embaixo, o jornalismo investigativo e seus critérios de noticiabilidade. Coloca o nome e depois o link, acesso em 25 de setembro de 2008. O segundo é o resumo. O resumo é o registro das ideias principais do autor do texto, realizado com suas próprias palavras, mas garantindo a integridade da ideia do autor. Não cabe no resumo comentários ou julgamentos pessoais a respeito do que está sendo resumido. Muitas pessoas fazem o resumo de maneira errada porque reproduzem partes ou frases do texto original, elaborando-o à medida que leem. Para elaborar um bom resumo é necessário compreender antes todo o conteúdo do texto. Não é possível resumir um texto à medida que se faz a primeira leitura. Assim sendo, quem resume apresenta um discurso próprio, os pontos relevantes de um texto, apresenta as ideias essenciais na progressão no encadeamento em que aparecem. Ou seja, ao fazer um resumo, é importante não perder de vista três elementos: as partes essenciais do texto, a progressão em que elas se sucedem e a correlação entre cada uma dessas partes. O terceiro é as citações. Aplica-se para partes de obras ou capítulos, na transcrição fiel de trechos fundamentais da obra estudada. Obedece a algumas normas. A primeira é: toda citação deve vir entre aspas, quando a cópia tiver pelo menos 3 linhas. Nesse exemplo aqui está com 4 linhas, mas isso é por causa da limitação do slide, porque o texto original é 3 linhas. Caso a cópia tiver mais de 3 linhas, a citação precisa ser formatada da seguinte forma: 4 centímetros à esquerda, espaço simples e letra 10 centímetros, como nesse exemplo.
A supressão de uma ou mais palavras deve ser indicada utilizando-se no local da omissão 3 pontos entre colchetes, como no exemplo. Aqui está o exemplo da citação com o texto inteiro e embaixo faltando uma parte que foi retirada, mas foi colocado o colchete com os 3 pontos. Depois vem os comentários. É a elaboração pessoal sobre a leitura, devendo conter o parecer e a crítica do leitor. Lembre-se, crítica tanto é positiva como negativa. Quando o leitor está lendo com um objetivo determinado, por exemplo, para fazer um trabalho acadêmico ou monografia, o comentário já pode ser direcionado especificamente para o trabalho em questão. Quando terminar a leitura do texto, as possibilidades de traçar análises, comparações e críticas são bastante maiores do que dias depois. Assim, aos poucos o trabalho científico vai sendo construído. No final, cabe organizar as ideias nas subdivisões previstas nos trabalhos científicos. E 5. A ideação. Apresentar o que o texto auxiliou em relação às novas perspectivas. Bom, e essa videoaula vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.